Olá, bom dia. Hoje é dia 8 de janeiro de 2021. Estamos começando mais um Today. Seja bem-vindo, né? Espero que tenhamos um ótimo programa. Vamos ver quem vai ser a pessoa que vai se candidatar a conversar hoje conosco. E gostaria de agradecer a todos que têm nos acompanhado, todos que têm entrado às 7 horas da manhã aqui no Insta para a gente poder conversar e falar sobre saúde. E também todos aqueles que assistem depois, em virtude do horário, nem todos conseguem assistir nesse momento. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo. A Cris Lin está por aqui, a Adriana Gregos também, Aldeir 9, a Marília Tomazini, Aldeir 9 conosco. Quem mais aqui, ó? Ana Lúcia Linhares, Luísa Senalu Show conosco também, a Kátia, a Márcia Cristina, Beauty Mania Tatuapé, a Beta Lucas Moura também conosco, Verônica Maria também. Sejam todos bem-vindos, pessoal. É um prazer receber cada um de vocês aqui, ó. Deixa eu compartilhar algumas informações com vocês importantes. Ontem, à noite, saiu uma matéria falando do registro de mortos, né, nos Estados Unidos. E nas últimas 24 horas, né, nos Estados Unidos, nós tivemos 3.998 óbitos em 24 horas. Quase 4.000 óbitos, faltou 2 óbitos para completar a casa dos 4.000. É um número muito expressivo, né? Nas 24 horas anteriores tinha dado 3.800, agora 3.998. O Brasil também teve um número de mortalidade expressivo, né? Passando de novo da casa dos 1.000 mortos, né? Mas aí eu estava verificando que lá nos Estados Unidos, né, nós já estamos com um total de nós estamos com um total de 365.000 óbitos. O Brasil chegou à casa dos 200.000 óbitos. Mas é assustador você verificar o número de novos casos, né, que houve nos Estados Unidos em 24 horas. Foram 265.000 novos casos em apenas 24 horas. Ou seja, percebemos que realmente a pandemia ela está descontrolada nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Aqui nós também estamos tendo um aumento. 10 estados e mais o Distrito Federal tiveram uma média de aumento no número de casos, né? Então precisamos realmente ter um grande cuidado. Os estados que tiveram aumento no Brasil, nesse período agora de última semana, foram os seguintes. Nós tivemos um aumento da média de mortos aqui no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, Goiás, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe. Então, todos esses estados nós tivemos um aumento no número de mortos. E isso tudo mostra como que essa pandemia está longe ainda de acabar. Mesmo que eles estejam agora já realizando vacinação em alguns países, mesmo que nós tenhamos já um acordo do governo para comprar 100 milhões de doses da Coronavac lá do Butantan, ainda assim estamos longe, né, de conseguir vencer essa pandemia. Estava verificando uma matéria onde o governo do Distrito Federal estava dizendo que ele espera que no ano de 2021 seja vacinado 80% da população do Distrito Federal. Ou seja, até o fim de 2021, 80% seria vacinado. Isso quer dizer que tem 20% que não seria, mas até chegar ao final do ano seriam 80%. Isso quer dizer que é um ritmo lento de vacinação. Lá em São Paulo, por exemplo, eles estão estabelecendo que a vacinação ela vai funcionar das 7 horas da manhã até as 22 horas, na tentativa de imunizar o maior número da população diariamente. E isso tudo, né, vai contribuir para o controle da pandemia, mas vai chegar, né, esses resultados de controle daqui a alguns meses ainda. E nesse momento é extremamente importante que a gente
Continue mantendo as regras de isolamento, né? Continue fazendo uso de máscara, levando o nosso álcool em gel para fazer o processo de higienização das mãos várias vezes enquanto estamos na rua. Mas é interessante, nós sabemos também o seguinte, mesmo que a vacina seja aplicada, eu recebo a dose agora, vou ter que receber uma segunda dose para que realmente eu tenha, né, a condição de estar imunizado. Porém, depois que eu tomo a minha segunda dose, a segunda dose da vacina, não a primeira, depois que eu tomo a segunda dose da vacina, eu vou estar imunizado entre 30 a 45 dias, depois da segunda dose. Ou seja, eu vou receber a dose da vacina hoje, somente daqui 30 a 45 dias que meu organismo vai ter competência para evitar o processo de disseminação do vírus dentro do meu organismo. Então imagina, nós estamos com uma programação, por exemplo, em São Paulo, para começar no dia 25. Se você for fazer a conta, dia 25 de janeiro, depois tem a segunda dose que precisa ser aplicada, somente no mês de março que as pessoas começariam realmente a estar imunizadas contra a doença. Ou seja, nós temos janeiro, fevereiro e março para que as primeiras pessoas possam começar a ter condições, né, de resistir ao vírus e não desenvolver a doença. Até lá, nós temos que continuar mantendo todas essas regras de isolamento, temos que continuar nos conscientizando de que o vírus mata e tem matado muita gente. O estado do Amazonas, por exemplo, está vivendo um caos com todos os seus leitos de UTI na grande Manaus ocupados, né? Eles não sabem mais o que fazer. As pessoas agora vão começar a morrer na fila, esperando uma vaga para a UTI. Então a coisa está muito complicada. E a população não cria juízo. A população parece que ainda não compreendeu que nós estamos vivendo um momento de caos e que precisamos unir forças para realmente conseguir combater essa pandemia. E isso é assustador, mas é o que nós estamos vivenciando. Então precisamos realmente nos conscientizar, né? Vamos criar juízo, né? Eu sei que vocês que estão aqui, que me acompanham direto, vocês têm já esse grau de consciência, mas eu preciso dizer isso porque em algum momento pode ser que esse vídeo chegue para alguma pessoa que ainda não tem esse grau de consciência, que ainda, né, não se conscientizou do momento que nós estamos vivendo. E essa pessoa pode se conscientizar. E é uma vida a mais que nós conscientizamos e uma possibilidade a menos de pessoa contaminada e disseminando o vírus também. Precisamos ter esse grau de consciência, isso é muito importante. Bom, eu percebi aqui que a Beta Lucas Moura, ela pediu, né, para que a gente pudesse conversar com ela hoje. Então, vou convidá-la. Vamos ver se nós conseguimos contato com ela e se assim temos a possibilidade de ajudá-la, porque o que ela pede é ajuda hoje. Vamos convidar aqui. Vamos ver se dá certo. Enquanto isso, eu vou cumprimentando as pessoas aqui, ó. Já deu certo. Bom dia! Oi, bom dia. Bom, você foi a primeira a entrar hoje, já fazia o pedido, então deu certo, né? Mas me fala o seu nome, porque Beta Lucas Moura, eu acho que tem alguma coisa a mais aí, né? Roberta. Roberta, legal. Tá falando de onde, Roberta? No momento eu tô em Presidente Prudente. Presidente Prudente, interior de São Paulo, próximo do Paraná. Sim, Eu tenho parentes por aí, né? Já fui eu algumas vezes em também. Presidente Prudente, mas quando era mais novo. Mas se você está atualmente Presidente Prudente, quer dizer que você não é de Presidente Prudente. Não, eu moro em Sorocaba e tô Uhum. passeando na casa dos meus pais aqui em Presidente Prudente. Ah, legal. E fique isolada com seus pais aí dentro de casa, porque a coisa tá feia, viu? Não tá Sim, fácil, não. Sorocaba, grande cidade de Sorocaba. Vamos lá, então. Roberta, em que eu posso lhe ajudar? Você pediu ajuda, foi essa frase que você usou. Então, o que está acontecendo aí? ajuda. Então, como eu disse, eu moro em Sorocaba, né? E eu vim passar aqui o ano novo com os meus pais. E acho que uns 15 dias mais ou menos antes do Natal, eu comecei assim a tomar bastante água, que eu não fazia isso antes.
Uhum. E eu comecei a tomar bastante água na tentativa de fazer já uma primeira mudança, assim, para 2021, para me ajudar a perder peso, né? Suas Que eu resoluções de ano li novo, então, incluem beber mais água. muita água para poder me ajudar no processo de emagrecimento, que eu li que faz parte. Uhum. E eu acredito que isso tenha sido, assim, o pontapé, porque eu estava com uma formação, né, um cálculo no rim e eu não sabia. E Nossa. aí eu tenho plano de saúde em Sorocaba, que atende Sorocaba, São Paulo, Tatuí. E aí, vindo aqui para Presidente Prudente, a pedra saiu do rim e entrou no canal. E aqui eu não tenho plano de saúde, nada, infelizmente. Daí a gente foi para o hospital, eu fiquei quinta, aí me deram medicação na veia, o hospital muito pequenininho, numa cidade de Álvares Machado, aqui do lado. Uhum. E daí na sexta eu voltei de novo com cólica, no sábado à noite. Aí fui transferida para Presidente Prudente. Eles fizeram um atendimento aqui, daí fiz ultrassom e descobriram que eu tô com esse cálculo descendo já no canal. Uhum. Ele falou, tá doendo muito porque tá descendo. E aí ele me disse, toma muita água, que em coisa de mais ou menos 15 dias vai sair. E aí agora eu tô assim, meus pais, amigos, todo mundo que tá sabendo, cada um me fala um chá, eu já não sei. Um fala, come muita melancia, o outro chá de boldo, o outro Não, chá de quebra-pedra. o da melancia realmente é bom, né? Eu conheço esse tratamento, as pessoas que fizeram, vale a pena. Mas não é só Então, comer melancia. Seria você separar um dia para ficar com melancia, suco e chá, ou suco e comer a melancia, né, de 2 horas em 2 horas. Então você come melancia, daqui 2 horas toma suco de melancia, mais 2 horas você come de novo. Então você compra lá uma melancia e ela é sua o dia inteiro e você vai ficar com ela somente, não vai comer outras coisas, né? E as pessoas que eu ai, meu conheço que Deus. fizeram, né, isso conseguiram eliminar o cálculo, mas além disso elas fizeram compressa de carvão. Esse carvão que é utilizado para fazer churrasco, você coloca ele enrolado num pano e aí quente você faz compressa sobre os rins, né? E você separa um dia, 24 horas, para você fazer esse tratamento, o dia todo. As pessoas que eu conheço que fizeram conseguiram eliminar o cálculo sem dor, porque isso ajuda a esmiuçar o cálculo, então ele desce mais fácil. E aí ele passa sem dor pelo canal da uretra, né? Isso é importante, Ai, né? Evitar a dor, né? Porque isso daí é terrível, né? sim, então, daí eu tô tomando desde domingo, né? Eu tô comendo melancia, mas eu não fiz assim nenhum dia só a melancia, mas eu tô tentando comer só o café, o almoço e o jantar sem ficar beliscando no meio para poder tomar água, porque cada vez que eu como eu preciso parar para esperar a digestão para voltar a tomar mais água, né? Então, estou fazendo refeições leves para poder conseguir fazer isso. Mas lá no hospital, devido ao ultrassom que precisou ser feito por causa do rim, eles descobriram que eu tô com pedras na vesícula. Então, Aí o notícia médico falou boa, hein? assim: olha, você está com pedras na vesícula, mas não são elas que estão causando a dor nesse momento. Hum, Então depois você vai ter que ir atrás de ver isso. Aqui na emergência a gente vai cuidar só da pedra no rim. tá. E aí, no caso, Aí, é, uma pergunta aqui, ó. No caso, são várias pedras pequenas na vesícula ou ele destacou um número de pedras e deu o tamanho delas? não, infelizmente eu ainda não fiz esse exame. Eu falei que eu tinha plano, né? Ele falou, quando você voltar para sua cidade, você faz um exame. Mas eu ainda não sei. Ele só falou que são pedrinhas. Ele falou, você tá com várias pedrinhas na vesícula. Se várias Aí, pedrinhas não é uma notícia das melhores, não. Era melhor que você tivesse uma pedrona do que várias pedrinhas, né? E eu vou te explicar o motivo. Quando você tem, né, um cálculo dentro da vesícula biliar grande, né, claro que ele não é desse tamanho, estou exagerando aqui só para poder fazer um dimensionamento. Quando o cálculo é grande, o que que acontece? Ele fica dentro da vesícula e não corre o risco dele migrar da vesícula para dentro do ducto, que vai dar acesso para o intestino. Quando você tem vários cálculos pequenos, esses são preocupantes. Por quê? Se você comer uma refeição que contenha uma grande quantidade de gordura, isso vai aumentar a força de contração da sua vesícula.
Então ela vai contrair com mais força para poder jogar toda a bile que está armazenada ali dentro para o intestino, para favorecer o processo da digestão da gordura. Nessa força de contração imprimida pela parede da vesícula, você pode fazer com que um desses pequenos cálculos acabe migrando para dentro do ducto. E, na grande maioria das vezes, né, ele acaba ficando retido no meio do caminho. Quando ele fica retido no meio do caminho, nós temos um problema, que é o seguinte: o mesmo ducto, né, que sai do fígado ali da vesícula, também tem um outro que sai lá do pâncreas, eles vão virar um ducto em comum. Vai chegar um momento que os dois vão se encontrar. Quando o cálculo fica retido, ele impede então que a bile chegue até o intestino para fazer a digestão da gordura, mas ele impede que as enzimas produzidas pelo pâncreas, né, que foram disponibilizadas para chegar ao intestino e realizar a digestão do alimento que você fez a ingestão, não vai. E aí começa o grande problema. As enzimas, elas são produzidas no pâncreas numa forma que a gente chama de inativa, ou seja, elas ainda não têm atividade de enzima. Elas vão ser ativadas lá no intestino, quando tiverem contato com o ácido que foi liberado do estômago e chegou até o intestino. Essas enzimas que foram produzidas na forma inativa, elas podem ser ativadas dentro do pâncreas, porque elas não conseguem ter acesso ao intestino. E isso gera uma pancreatite. E pancreatite é um problema grave, que se não for diagnosticada, a pessoa pode vir ao óbito em 24 horas. Então, quando se tem esses pequenos cálculos, eles são preocupantes. Então, você tem que ter um controle muito grande na quantidade de gordura que você ingere, né? Isso é muito importante, Roberta. Se você conseguir controlar a quantidade de gordura, você minimiza, né, praticamente zera esse risco de ter uma grande força de contração da parede da vesícula e acontecer de um desses pequenos cálculos migrarem, né, para dentro do ducto e poder, né, gerar uma pancreatite. Então, veja, o caso pior das pedras na vesícula é quando são pequenas e não quando elas são grandes, né? Porque quando são grandes, ela vai ficar ali, vai incomodar, vai gerar dor, interferir no processo da digestão da gordura. Você pode ter uma sensação de estômago cheio, né? Você vai estar produzindo mais gases no estômago, favorece refluxo, mas não corre risco da pancreatite. Agora, os microcálculos, esses são os problemas, né? Porque Duas aí ele pode coisas. tirar isso. Duas coisas em relação a isso. A primeira é que eu sou diabética, do tipo 1. O pâncreas nessa história aí me assustou um pouco. Eu não sei bem do funcionamento dele, se ele funciona para outras coisas, né? Eu sei que não tenho esse conhecimento. Eu sei que para insulina ele não funciona mais, né? Não. Eu já tenho 21. Olha, eu tô até perdendo as contas, se é 21 ou 22. Acho que são 21 anos que eu tenho a doença. E e a outra pergunta em relação à gordura. É a gordura boa também? Ou só a gordura ruim que eu devia evitar? Não. Tipo assim, castanhas, por exemplo, azeite, sei lá. Que Boa tipo de pergunta. gordura eu devo evitar para a vesícula? Ótima pergunta. Eu vou começar respondendo essa e depois eu falo do pâncreas mais um pouquinho sobre ele. Quando a gente faz o consumo de gordura, independente de ser a gordura de origem animal, que ela é saturada, ou a gordura de origem vegetal, que tem muita gordura poliinsaturada, né, ou seja, que tem as insaturações, gordura boa, tudo é gordura. E gordura, ela não se mistura com água, seja a gordura de origem vegetal, seja a gordura de origem animal. Nenhuma das duas se mistura com água. Elas são chamadas de moléculas hidrofóbicas. Hidrofóbica, fóbica é de medo, né? Fobia. Então, hidrofóbica quer dizer que tem medo da água. Então, essa gordura não se mistura com a água. Eu preciso transformar a gordura numa molécula chamada hidrofílica, ou seja, que tem afinidade pela água. Agora ela se torna amiga da água. E esse processo ele ocorre no intestino pela ação da vesícula, ou pela ação da bile que estava armazenada na vesícula biliar. Essa bile, quando entra em contato com a gordura, ela funciona como se fosse um detergente. Pensa quando você, por exemplo, faz, né, um macarrão alho e óleo. Depois que você vai lavar o prato, se você for lavar somente com bucha e água, você não vai conseguir retirar o óleo do prato. Você vai precisar usar o quê? Um detergente. Porque o detergente vai transformar aquela gordura que é hidrofóbica em hidrofílica, e aí ela vai ter contato com a água e você vai conseguir
retirar o óleo no processo, né, de lavar o prato. Quando nós pensamos no processo da digestão, a primeira parte da digestão da gordura ocorre através da ação da bile, para que depois as enzimas produzidas pelo pâncreas e também produzidas ali no nosso intestino, numa região que a gente chama de bordo e escova, que são as microvilosidades, né? Que são as projeções da mucosa para dentro do intestino para favorecer o processo da digestão, essas enzimas só vão ter ação depois que eu tive, né, o processo de transformar a gordura de hidrofóbica em hidrofílica. E isso é feito pela vesícula, né, que elimina, né, ou que joga ali toda a sua bile no intestino. Então, independente do tipo de gordura, você vai precisar da vesícula agindo, liberando a bile para o intestino. Isso quer dizer o seguinte, que se eu exagerar na quantidade da gordura, independente da sua origem, independente da sua qualidade, eu vou favorecer uma força de contração maior. Então é bem importante você entender isso, porque dessa forma você tem que se conscientizar do seguinte, Roberto, na hora de preparar a comida, o mínimo de óleo possível. Na hora de consumir a castanha, não, mínimo possível também. Não exagerar na quantidade. Azeite, cuidado com a quantidade. E sempre lembrar que se eu tiver bastante fibra nessa refeição, eu minimizo o efeito do óleo. Por quê? Quando eu tenho fibra, a fibra e a gordura, meio que paixão à primeira vista, elas se ligam e formam um complexo. Esse complexo de fibra e gordura impede que a gordura seja absorvida. Então, ela não vai precisar sofrer digestão. Essa gordura que se ligou com a fibra, ela vai ser eliminada, né, juntamente com as fezes. Então, é bem importante esse grau de consciência, de que tem que comer muita fibra e tem que controlar muito a ingestão da gordura, independente da sua qualidade, porque a gordura precisa da bile que está dentro da vesícula. Então, esse é um aspecto bem importante para a gente considerar. A pergunta foi muito relevante, né, para a gente poder trabalhar esse assunto. Agora, vamos analisar um pouquinho o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão muito interessante, porque o pâncreas ele é um órgão que ele tem capacidade de produzir, né, enzimas para jogar para o intestino, mas tem capacidade de produzir hormônios para jogar para a corrente sanguínea. Então, o pâncreas ele é um órgão que tem uma função endócrina, que é a produção dos hormônios, né, que seria a insulina e o glucagon. A insulina produzida pelas células betas e o glucagon produzido pelas células alfas, que ficam todos dentro de uma região do pâncreas específica chamada de ilhotas de Langerhans. E essa é a função endócrina, né, do nosso pâncreas. Já tem outras porções do pâncreas que vão produzir as enzimas para fazer a digestão do alimento. Essa é chamada de função exócrina. Exócrina vem da palavra, né, que a gente chama de êxodo, por exemplo, na Bíblia. Ó. Êxodo quer dizer saída. Então, função exócrina quer dizer jogar para fora. Jogar para fora. Não sei se todo mundo sabe, mas quando o alimento está, por exemplo, na boca, no esôfago, no estômago e no intestino, ele é considerado ainda estando fora do seu organismo. Então, quando eu penso assim, eu jogar para o intestino alguma coisa, eu estou jogando para fora do corpo. Dentro do corpo é somente quando atinge a corrente sanguínea. Então, tudo que é jogado, né, por exemplo, para a boca, esôfago, estômago, intestino, é como se eu estivesse jogando para fora. A saliva que eu produzo e jogo na boca, estou jogando para fora do organismo. O ácido clorídrico que é jogado dentro do estômago está sendo jogado para fora do organismo. E as enzimas que chegam ao intestino estão sendo jogadas para fora do organismo, porque não está dentro da corrente sanguínea. Só é considerado dentro quando atinge corrente sanguínea. Então, uma pessoa que tem problema de diabetes tipo 1 teve afetado somente a parte endócrina do pâncreas, não a parte exócrina. Então, sua capacidade de digestão do alimento continua, né, ela se mantém, mesmo tendo diabetes tipo 1. Tá? Então, não se preocupe com relação a isso. Agora, tem uma pergunta importante que eu quero lhe fazer. Você desenvolveu diabetes tipo 1 com que idade, Roberta? Eu tinha 12 anos quando eu tive o diagnóstico. Ok, Aí, desde 12 anos. então, dos 12 aos 15, eu erroneamente fui tratada com comprimido, aí tive uma crise muito. E aí voltei, passei a tomar, depois dos 15, eu sou insulino dependente.
Ok, quer dizer, dos 12 você já era, só não começaram, né? Exatamente. Pois é, complicado isso. Exatamente. Bom, aí veja só. Então, nós temos, né, um aspecto bem importante aqui, ó. Desde os 12 anos, né, o seu pâncreas, então, não está produzindo a insulina, que é uma função endócrina do pâncreas. E a minha pergunta é a seguinte: depois de desmamada da sua mãe, né, você bebeu leite de vaca? Olha, muito, muito mesmo. Eu Você tomei sabe. muito leite. Aí eu fiz um acompanhamento uma vez. Conheci, na verdade, um pessoal que me ensinou muita coisa sobre alimentação, como eles dizem, vegetariana estrita, né? Não vegana. E daí eu fiquei um ano assim, sem tomar leite, sem comer açúcar, sem. Açúcar não deveria comer mesmo nunca, né? Mas sem, eu tirei o óleo também, eu tirei a farinha branca, várias coisas. E daí eu fiquei um ano desse jeito. E depois fui Poderia ficar voltando aos todos, poucos. né? Todos os anos. Então, eu acho que você não se lembra de mim, mas eu fiz um final de semana com você no Viva. Eu acho que eu estava me E lembrando, sim. E daí eu não sei se você lembra também que eu tenho outras questões que dificultam a minha alimentação, porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Fui diagnosticada com essa beleza TAG. e exato. Eu tomei remédio por um tempo e depois eu conversei com o médico, depois que eu fui no Viva, eu conversei com o médico se eu poderia tentar parar a medicação e tudo, e eu fui deixando aos poucos. E eu consegui, acho que por quase 3 meses, mais ou menos, mudar assim bem a minha alimentação depois que eu saí daí. Só que eu não sei o que foi que eu fiz de errado, aos poucos eu fui deixando de volta, principalmente pela questão emocional. Eu tenho muita dificuldade de conseguir controlar o que eu como devido às minhas emoções, né? Então, daí eu fui voltando. Eu evito leite, porque até ia perguntar se sobrasse um tempo, não sei se encaixa, se dá para você responder, mas todas as vezes, e eu sinto, eu já perguntei para os médicos e eles falam que não tem nada a ver, mas eu tenho problemas inflamatórios, assim, eu tenho tendinite, no pulso também eu tenho síndrome do túnel do carpo, e tenho dedo em gatilho, tenho várias coisas na mão, assim, no pulso. E todas as vezes que eu consumo leite e derivados, por exemplo, se eu comer pizza, eu não durmo. Dói muito mesmo. Eu sinto a mão inchar. E eu já perguntei para os médicos, inclusive, se o leite prejudica meu diabetes, porque parece que quando eu tomo leite sobe. E eles falam que não, não tem nada a ver. É, tem, né? Tem. Mas vamos voltar na historinha do leite e a gente vai trabalhando esses aspectos aí, né? A cada fala tua vem uma novidade, né? Pois é, tipo filme de suspense aqui. A gente fica até preocupado com o que vem na próxima frase da Roberta, mas tudo bem. Deixa eu explicar uma coisa do leite, muito importante. Tem muita gente que não sabe isso, Roberta, mas vale muito a pena nós trabalharmos um pouquinho esse aspecto, né? O leite materno foi feito da mãe para o filho, respeitando as suas necessidades, buscando suprir, né, tudo aquilo que a criança precisa para o seu desenvolvimento. Agora, o leite de vaca, né, quando a vaca produziu, ela não estava pensando assim, eu vou produzir esse aqui bonitinho para a Roberta. Não, não foi. Né? Ela estava pensando no filhote dela, que havia sido separado dela. Né? E aí, nesse caso, as especificações do leite de vaca é pensando nas necessidades do bezerro. E aí tem uma questão muito importante para a gente avaliar, Roberto. Isso ainda é muito pouco falado, mas já tem comprovações científicas a respeito disso que eu vou falar, que é o seguinte: o leite de vaca, ele possui tipos diferentes de proteína. Por exemplo, no soro do leite de vaca tem o whey protein, né, ou whey protein, que é aquele que os atletas usam para o seu desenvolvimento muscular. E seria a parte boa, digamos assim, do leite da vaca, né? A parte boa que daria para a gente até utilizar. Eu prefiro utilizar as proteínas veganas do que a proteína do whey, mesmo que seja isolado e hidrolisado. Ainda continuo, né, acreditando ser melhor as proteínas de origem vegetal.
Porém, tem um detalhe importante. Eu tenho essa proteína que está no soro, mas tem a outra proteína do leite, que é a caseína. Essa caseína é importante nós entendermos um aspecto. As proteínas normais, elas têm por volta de 60 a 70 mil Daltons de tamanho. Então vamos considerar que esse fosse o tamanho de uma proteína normal. A caseína, ela tem 200 mil Daltons, ou seja, ela é muito maior, 2,5 vezes maior do que o tamanho das proteínas que normalmente nós encontramos aí na natureza. Quando o teu organismo, por exemplo, você bebe leite, ele reconhece a caseína, ele não entende ela chegando no seu intestino como sendo um alimento, mas sim como sendo um invasor. Opa, olha só que coisa interessante isso. Teu organismo olha para a caseína como sendo um invasor. E o que ele vai fazer? Vai recrutar células do sistema de defesa. Por isso que todas as vezes que você come queijo, você tem reações inflamatórias, porque o teu organismo vê a caseína como sendo um invasor. Então você tem os reflexos inflamatórios do consumo do leite, porque teu organismo olha como tendo alguém tentando invadir o teu organismo. E aí o que vai acontecer? Você vai jogar, né, para essa região intestinal, né, uma grande quantidade de células do sistema de defesa. Dentre essas células do sistema de defesa, nós enviamos uma célula específica chamada de linfócito T naive. O linfócito T é um tipo de linfócito, porque eu tenho o linfócito B, mas a palavra naive que é importante para nós. Essa palavra naive quer dizer que esse linfócito ainda é um linfócito virgem, que ainda não teve contato com o antígeno, ou seja, ele ainda não está produzindo anticorpo, ele vai se ligar, né, com o antígeno para fazer a produção de anticorpos. A caseína, como ela é vista como um invasor, o teu organismo então manda os linfócitos T naive para ele fazer um mapeamento dessa proteína e ele pega uma sequência de aminoácidos e baseado nessa sequência de aminoácidos ele cria anticorpos. Ele cria anticorpos para poder destruir a caseína, como sendo um invasor. Agora, olha que informação importante. Tem uma sequência de aminoácidos nessa proteína caseína do leite que é a mesma sequência de aminoácido que nós encontramos nas células betas, que ficam nas ilhotas de Langerhans dentro do nosso pâncreas. A mesma sequência que eu tenho na caseína, eu tenho nas células beta. Se, por exemplo, o seu linfócito T naive fizer um mapeamento justamente dessa sequência aqui de aminoácidos, e ele vai encontrar essa mesma sequência dentro das células, não, lá nas células betas das ilhotas de Langerhans, o que ele vai fazer? Ele vai destruir e vai matar todas as células betas. E você vai desenvolver uma doença chamada diabetes tipo 1, insulino dependente. Entendeu? Então o leite expõe as pessoas ao risco de desenvolver o diabetes tipo 1. Essa doença, durante muito tempo, ela não foi chamada de diabetes tipo 1. Ela era chamada de diabetes infantil juvenil. Não sei se você sabia disso. Mas ela sempre foi chamada de diabetes infantil juvenil, por quê? Porque é justamente a fase que as pessoas mais utilizam leite de vaca. E aí se expõe a esse risco de desenvolver essa doença. Porém, eu tenho um amigo que aos 36 anos ainda continuava mamando o leite de vaca, né? E aí o que aconteceu? 36 anos de vida bebendo leite, em algum momento os linfócitos T naive foram lá e fizeram o mapeamento dessa sequência de aminoácidos. E ele desenvolveu diabetes tipo 1, com 36 anos de idade. Ou seja, por isso que a gente sempre recomenda para as pessoas não beberem leite de vaca. Além de inúmeros outros problemas que nós temos correlacionado ao leite de vaca, ainda temos esse risco que nos expomos, né, desnecessariamente de desenvolver um diabetes tipo 1. Por isso eu te perguntei a respeito do leite, se você bebe ou se você bebia leite nessa fase da vida. Porque realmente nós nos expomos a esse risco. E provavelmente é daí que vem o seu diabetes tipo 1. Esse processo, ele é chamado de mimetismo genético. Mimetismo genético, onde ele faz um mapeamento de uma sequência de aminoácidos e tudo que ele encontra pela frente com a mesma sequência, né, ele destrói. Então o seu sistema de defesa ele funcionou e destruiu as células que produzem a
insulina. Por isso, hoje você precisa fazer o uso da insulina. Porém, dá para viver uma vida super normal, Roberta, mesmo sendo diabetes tipo 1 insulino dependente. Isso daí é tranquilo. Você só vai ter que fazer o monitoramento, tem todo o esquema para fazer o tratamento. Porém, isso não te impede de ser feliz, nem de estar magra, nem de estar bem emocionalmente, né? Dá para conseguir tudo isso. Mas minha recomendação hoje é: retire o leite pelos outros problemas que você tem. Porque não tem como piorar do diabetes tipo 1. Né? Isso daí já é um problema. Mas veja que o diabetes é uma doença inflamatória. Como o leite gera processos inflamatórios, você tende a piorar do diabetes tipo 1, fazendo uso do leite também. Fora todas essas questões que você falou, dedo em gatilho, túnel do carpo, esses sim, pioram e muito com o consumo do leite. Isso. Então, o leite, a gente vai pensar em excluir, né? Vai valer a Sim, pena a sua exclusão. Não tem nada de bom para sim. você no leite. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa parte emocional, porque essa parte emocional ela é muito importante, né? A gente sabe que quem não controla as emoções dificilmente, né, controla a boca também, né? Uhum. Infelizmente, quando nós estamos mal emocionalmente, a gente precisa entender alguns aspectos aqui que eu considero muito relevantes. Nós temos três hormônios, né, que eles precisam estar muito bem equilibrados no nosso organismo. Três hormônios muito bem equilibrados, né? O cortisol, a serotonina e a dopamina. O primeiro, cortisol, é o hormônio do estresse. E ele não é um hormônio ruim, dependendo da quantidade que você tenha circulando na corrente sanguínea. Ele não pode estar nem muito alto, nem muito baixo. Muito alto, você começa a gerar estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras coisas mais, né? Quando o cortisol está alto. Quando ele está baixo, é um processo de fadiga adrenal. Quando a glândula já produziu tanto cortisol pelo nível de estresse que a pessoa tinha, que chegou num processo de falência. Aí dá cansaço, dá sonolência, a pessoa fica sem ânimo, começa a desenvolver também depressão, ansiedade. Tudo por conta do cortisol, ou muito alto ou muito baixo. Então ele tem um nível de normalidade. Quando o cortisol está no nível de normalidade, ele gera em nós o que nós chamamos de eustresse. O que é o eustresse? É o estresse do bem. É o estresse da motivação. Ou seja, ele te acorda pela manhã, ele te ajuda no controle da temperatura corporal, ele tem um papel de analgésico para reduzir a sensação de dor no organismo. Então, esse cortisol, quando ele está no nível de normalidade, ele é um baita de um aliado nosso, né? Ele gera a nossa motivação diária, ele nos ajuda a tomar uma decisão de fuga ou luta, ou seja, naquele momento que você está dirigindo o carro, você toma uma fechada, é nesse momento que você age mediante a ação do cortisol. Ele te ajuda a tomar a decisão. Você não fica pensando assim, vou tomar uma fechada, eu tenho que virar meu carro aqui a 37,5 graus à esquerda. Ninguém pensa isso, né? Somente age. E a gente age mediante o cortisol. O grande problema é quando esse cortisol começa a ficar alto. Aí sim começa a gerar os transtornos de ansiedade, né? Que são vários, né? Você, por exemplo, foi diagnosticada com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso daí nós temos que observar o seguinte: se o cortisol subiu, a serotonina baixou. Porque cortisol e serotonina, eles são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Eu nunca vou conseguir estar com cortisol e serotonina alta. Não tem como um lado da boca estar bravo e o outro sorrindo. Não tem como, né? Não tem. Então, assim, ó, ou você está estressada ou você está feliz. As duas coisas. Não tem como, né? Não tem como. Ah, eu sou um estressado feliz. Não, não tem jeito, né? Não, eu sou um depressivo contente. Também não tem jeito. Então, assim, é contraditório. Se um sobe, obviamente o outro baixa. E aí onde entra o perigo. Por quê? Com a redução da serotonina, o nosso cérebro ele começa a buscar, né, algo que gere prazer. Nosso organismo ele é muito dependente dessa questão do prazer, né? Nós somos um ser, né? Já falei outro dia, e alguém até compartilhou essa frase, achei interessante. Nós devemos ser um ser racional que tem emoções. Eu não posso ser um ser emocional que pensa. Não, é o contrário, tem que ser um ser racional, né? E que tenha emoções. Quando nós invertemos a balança, aí é diferente. Aí eu sou um ser emocional que penso em alguns momentos. Mas na maioria do tempo eu estou agindo emocionalmente. E nessa questão do agir emocionalmente, nós corremos incessantemente atrás do prazer.
E aí o foco é prazer, 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 prazer. É eu mereço, né? Aí aquele eu mereço no final do dia, né? Eu mereço uma pizza, eu mereço um hambúrguer, né? Eu mereço Chocolate. chocolate, esse é terrível, né? Eu mereço chocolate, eu mereço uma coca gelada, né? Então é assim, o cérebro aí ele descompensa. E aí nesse processo de descompensar por conta do cortisol alto, serotonina baixa, você começa a buscar, né, essa questão da dopamina. Eu hoje consigo diagnosticar que existem 5 válvulas de escape que as pessoas têm utilizado, né, com relação a essa questão da dopamina, né, para buscar o prazer incessante. Claro que a válvula número 1 é comida, é a comida. No entanto, que a população do Brasil está 60% dela acima do peso recomendado, né, para a altura que cada uma dessas pessoas tem. Por quê? Porque é a válvula de escape número 1 para as emoções. Hoje no Brasil, se a gente for verificar, os nossos níveis de problemas emocionais são altíssimos e essas pessoas estão buscando compensar de alguma forma a falta da serotonina, correndo atrás de dopamina. Onde que eu encontro, além da comida, né, dopamina em grande quantidade para estimular meu cérebro, os receptores D1, D2, D3, D4 e D5 produzir dopamina? Eu encontro isso também, além do alimento, no sexo, nas drogas lícitas e ilícitas. Encontro isso também nas compras, ou seja, compulsão por compras, né? Aquela pessoa que não tem limite, né, com relação às suas compras. Encontro isso nos jogos e também hoje nas redes sociais, né? Então eu já juntei os dois aí, seria a parte de jogos e tecnologia, né? Essas coisas Uhum. geram prazer no cérebro. Tem gente, por exemplo, que faz uma postagem e a cada 5 minutos ou até menos, né, olha lá no celular para ver quem postou, quantos, né, curtidas já teve, quem curtiu, né? Então, a pessoa começa a ficar insana com relação a isso. Por quê? Porque aquilo gera para ela dopamina, porque ela se sente acolhida. A pessoa, ela está precisando, né, de um suporte emocional, está precisando de alguém, está precisando se sentir acolhida, amada. E aí, quando ela faz aquele post, fica ali a cada 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos observando aquilo, é porque ela quer um retorno, ela espera ser curtida as suas imagens. E aí, obviamente, né, nessa tentativa de quantidade de likes e curtidas, aí as pessoas começam a postar algumas fotos, né, que têm um apelo sexual muitas vezes, né? Então, veja, isso às vezes é uma carência que a pessoa está tendo de serotonina e ela está buscando algum tipo de acolhimento, ela quer se sentir valorizada. Isso para ela gera dopamina. Então, veja, são várias válvulas de escape, Roberto, várias válvulas. Mas a número 1, obviamente, é a comida. Só que não é Comida. qualquer tipo de comida, né? Você nunca vai ver uma pessoa estressada dizendo que está morrendo de vontade de comer um prato de arroz integral. Não é isso que ela quer, né? Fácil. Aí ela começa a buscar 3 itens dentro do padrão alimentar. 3 itens. Quais são? O primeiro item que ela busca, né, é o carboidrato. Porque o carboidrato Uhum. de absorção rápida gera muita dopamina no cérebro. Então ela vai querer Hum. açúcar, ela vai querer farinhas brancas, ela vai querer batata, né, batata inglesa, não batata doce, né? Por quê? Porque isso gera alta produção de dopamina cerebral. Então, açúcar, carboidratos refinados, como das farinhas e das batatas, né? Isso estimula a produção de dopamina. O segundo item que ela vai procurar incessantemente é a gordura, porque a gordura também gera muita dopamina cerebral. Então, gordura, açúcar e gordura. Então, aí a gente já começa a pensar, pô, açúcar e gordura, coxinha, né? Tem carboidrato ali de montão, né? Tem um monte de farinha e também tem a gordura que foi encharcada ali naquela coxinha com o processo da fritura. Eu vi uma postagem uma vez no Facebook, achei interessante. Ela estava escrito assim, ó, você já viu alguém triste comendo coxinha? Né? Então, assim, ó, que falava que a coxinha traz felicidade, né? Não traz felicidade, ela gera prazer. São coisas muito diferentes. Sim. Prazer é uma coisa passageira, Roberto. Prazer é algo que eu sinto agora e daqui a pouco passou. Quando, por exemplo, uma pessoa faz o uso de uma dose de uma droga, naquele momento que ela está sob a ação daquela droga, ela está com muito prazer sendo gerado no seu cérebro, muita dopamina. Passou o efeito, o que acontece? Deprime de novo. Então é um excita, deprime, excita, deprime, excita, deprime. O sistema vai ficando meio maluco. E a pessoa vai se tornando o quê? Dependente. Dependente, né? Então isso é um problema. E a comida é a mesma coisa. A gordura gera muita dopamina, o açúcar gera muita dopamina. E ainda temos o estimulante. Então a gente tem, por exemplo, ó, estimulante junto com açúcar, refrigerante.
açúcar e estimulante junto. Então tem dois, né? As frituras dos carboidratos, como a gente disse, batata frita, coxinha frita, polenta frita, tem gordura e tem mais o carboidrato. Mas a gente tem alguns que tem os três, o estimulante, a gordura e também o açúcar. Chocolate. Chocolate tem açúcar, gordura e estimulante. Então tem os três nele, né? Então veja, Ah, o tá chocolate explicado. hoje é uma das principais válvulas de escape, né? E principalmente utilizado pelas mulheres, né? Você percebe que as mulheres elas são muito mais chegadas ao chocolate do que os homens. E aí tem uma explicação para isso também. As mulheres elas são 4 vezes mais propensas a desenvolver problemas emocionais do que os homens. Obviamente, então, a busca por essas válvulas de escapes são muito maiores entre as mulheres do que os homens. Nós percebemos hoje o seguinte: a maioria dos homens, quando começam a ficar mal emocionalmente e não têm princípios cristãos, eles buscam o álcool. Eles buscam o álcool. E a gente percebe que é muito mais, né, grave a questão do alcoolismo entre homens do que entre mulheres, né? Mas as mulheres, sendo 4 vezes mais propensas e não tendo uma propensão tão grande ao álcool, buscam no chocolate, né? Mas querendo ou não, os dois acabam se tornando escravos desse processo, né? Dessa Uhum. busca incessante por prazer. Então, temos que avaliar. Agora, o que é importante nós entendermos, Roberto? Você tem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizada. Você já sabe quais são as válvulas de escape que geralmente nós procuramos, né? Provavelmente você se identificou com a questão do alimento, como você já havia dito, né? E aí, no caso, nós temos que começar um segundo passo agora. Eu já sei qual é a válvula de escape que eu busco. Agora eu preciso começar a descobrir quais são os gatilhos que me levam a querer, de maneira descompensada, essas válvulas de escape. Porque pessoas que conseguem comer, às vezes, um pedaço de chocolate e se saciar com aquilo, não estão buscando o chocolate como uma válvula de escape. É uma coisa que dá prazer, mas é um prazer controlado, não é uma coisa descompensada, onde a pessoa pega ali uma caixa de bis e fala assim, vou comer só um. E depois ela percebe que ela errou o artigo, não era um, era uma, né? Em vez de um bis, era uma caixa de bis, né? Ou pega uma barra de chocolate e fala, não, eu vou comer só um quadradinho. Daqui a pouco ela comeu uma fileira, comeu a segunda, comeu a terceira, daqui a pouco não tem mais, né? Então, nesse Uhum. caso, você percebe que aí você não está tendo controle sobre aquilo. Quando a gente cai nessas pedras de tropeço, de buscar as válvulas de escape, depois de identificado qual é a válvula, eu preciso identificar quais são os gatilhos. Hoje, por exemplo, Roberto, você conseguiria, né, mensurar algum gatilho que te leva, né, a comer determinados alimentos como válvula de escape? Acho que sim. Pois é, esse é o primeiro passo, né? Já sabemos qual é o gatilho e agora estamos começando a identificar, né? Já sabemos qual era a válvula de escape, agora estamos começando a identificar os gatilhos. Quando você começa a identificar esses gatilhos, isso é muito importante. Num processo de construção de hábitos, é interessante a gente observar o seguinte: na construção de hábitos, nós temos 4 passos muito importantes. Nós temos uma deixa, ou seja, um gatilho, uma situação. Depois eu tenho uma rotina, por exemplo. Eu tenho que identificar qual é o gatilho que me leva à rotina de comer o chocolate, um exemplo. E quando eu como chocolate, eu busco uma recompensa, o quê? O prazer embutido nela. Só que tem um quarto passo que é o anseio, é o desejo. Quando eu conheço o loop do hábito, eu tenho que conseguir trabalhar nessa questão. Então, se eu tenho gatilhos, nem sempre eu consigo eliminar os gatilhos, Roberto. Nem sempre é possível eliminar os gatilhos. Uhum. Muitas vezes, dentro do loop do hábito, que é a deixa, a rotina, recompensa e anseio, eu não consigo trabalhar aqui, ó, nas deixas, nos gatilhos. Eu tenho que trabalhar aqui, ó, na rotina. Então, o que nós temos que fazer? Quando vierem os gatilhos, quando você conhecer os gatilhos, descobrir quais são, e vier o desejo, né, de comer o chocolate, de comer um determinado alimento, de comer compulsivamente, seja o que for, você tem que tentar modificar a rotina. Tem que tentar modificar a rotina. Ou seja, você precisa encontrar uma outra coisa que lhe dê prazer, mas que não lhe escravize. Que não lhe escravize. Que você Sim. perceba que você está no controle da situação. O que eu sempre sugiro para as pessoas é fazer algo que é muito importante. Pegar uma folha de papel e começar a escrever quais são as coisas que te dão prazer
e que são saudáveis, né? Eu brinco de serem prazer não calórico, né? Ou seja, prazer que não esteja envolvido com a comida, né? Então, crie uma lista, Roberta, de alternativas de coisas que lhe dão prazer, coisas que te dão prazer. E, sei lá, vou citar algumas aqui, eu não sei se dão, mas só questão de exemplo. Algumas pessoas, atividade física, para outros, uma boa leitura, para outros, separar um tempo para ouvir uma boa música, para alguns é fazer crochê, para outros é fazer tricô, fazer palavra cruzada, fazer sudoku, né? Ou seja, tem que tentar criar uma lista grande de opções, né? De coisas que te dão prazer, mas que não te escravize. Por quê? Como nem sempre a gente consegue trabalhar nos gatilhos, né? Às vezes não tem como trabalhar no gatilho. Às vezes é o trabalho que você tem. Ah, vou pedir demissão, né? Numa Às fase vezes onde não todo... depende de você, né, o Pois gatilho. é. Tem situações que não dependem da gente. Se é o trabalho, eu não posso pedir demissão no momento que todo mundo está desesperado para conseguir um emprego, porque o número de desempregados está aumentando. Então, não teria como eliminar o gatilho. Mas aí eu tenho como tentar achar uma alternativa quando aquele gatilho aparece. Qual vai ser a rotina que eu vou imprimir? Então, tentar buscar uma outra coisa para substituir a rotina, mas que também lhe dê prazer. Porque o foco era a busca pelo prazer. Então, é muito importante nós termos esse grau de consciência. Quando a gente cria essa lista, isso daí está embutido dentro de um processo de transformação, mudança de hábito. E isso é muito legal, né? Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de trabalhar com pacientes, né? Muitos deles, né, se tornaram meus pacientes porque eu fazia muita palestra em curso, né, como deixar de fumar. E muitos vieram então me procurar depois para fazer um tratamento, porque o maior medo da pessoa que para de fumar é ganhar peso, né? E aí, nesse caso, já conhecendo essa metodologia trazida pela neurociência, que está embutido dentro de um programa meu, que é o Transformação Vital, aí nós começamos a trabalhar justamente na mudança da rotina. O que você pode fazer quando você sente o desejo de fumar? E eu tive uma paciente que foi muito interessante. Ela disse assim, ó, quando eu tiver vontade de fumar, eu vou sair para caminhar, né? Hoje ela é corredora. Hoje ela é Olha corredora e só. não fumante, né? Não é mais fumante, ela é corredora. E ela disse que todas as vezes que ela começava a ficar naquela ansiedade, naquele desejo louco, né, de fumar, ela saía para caminhar, saía para caminhar. Hoje, né, ela tem a atividade física como sendo uma prática constante no dia a dia. Virou corredora e agora ela compete aquelas provas de 5K, 10K, 15K, já correu até meia maratona. Então veja como que mudou. Ela trocou a rotina. Trocou a rotina. O gatilho não deixou de existir, mas a rotina mudou. Ela colocou uma outra coisa no lugar do cigarro que começou a gerar prazer para ela naquele momento, né? Então, assim, é muito legal quando a gente começa a trabalhar esse aspecto do loop do hábito. Isso é muito importante, muito importante. A identificação dos gatilhos, a identificação da rotina nociva que eu quero mudar, qual é, né, a recompensa que eu busco e eu tenho que desenvolver o anseio, o desejo. Na live que eu fiz segunda-feira, lá no Saúde em Pauta, segunda noite, eu falei, né, sobre flertando com a morte. E aí eu falei um pouquinho a respeito disso. Que querer e desejar são coisas muito diferentes. São coisas muito diferentes. Quando você, por exemplo, conhece uma pessoa e fala assim, ah, eu quero namorar com aquele rapaz, né? É uma coisa. Quando você fala assim, eu desejo namorar com aquele rapaz, o impacto é outro, não é? Qual vai ser a atitude mais proativa? O do querer ou do desejar? Então, o anseio é o desejo. Você tem que ter um desejo ardente de alcançar aquela recompensa, né? Mas aí eu tenho que mexer na rotina para poder chegar à mesma recompensa sem o hábito nocivo. Então, esse é um aspecto importante. Isso independente de você estar fazendo uso de medicação ou não, Roberto. Você precisa trabalhar essas questões. Eu tenho uma Sim. amiga, ela mora em Curitiba, e ela participou de um programa nosso, e ela disse assim, eu não sou fã de chocolate, mas em alguns momentos eu me sinto escrava do chocolate, eu preciso comer o chocolate, né? E eu não consigo saber o motivo. E aí eu expliquei o loop do hábito, disse que ela tinha que justamente trabalhar aqui na identificação dos gatilhos para poder mexer aqui na recompensa. E ela descobriu qual era o gatilho. Sabe qual era o gatilho que fazia ela querer comer chocolate? Hum, Saudade do pai já falecido. Por quê? hum. Porque o pai trazia chocolate de vez em quando para casa. Não era o chocolate, né, quando ela era criança, era um prêmio.
não era de tão fácil acesso quanto é hoje. Tem chocolate o tempo inteiro nas bombonières das casas espalhadas. Então, quando ela identificou qual era o motivo pelo qual ela sentia vontade de comer chocolate, aí ela ficou no controle da situação. Ela pôde mexer aonde? Aqui na rotina. Na nossa conversa eu disse assim, então, veja só, o nome dela é Alda. Eu falei, Alda, o que você precisa agora é entender o seguinte, a deixa, o gatilho, a situação que te conduz a comer chocolate é saudade do pai. Busque agora encontrar uma outra coisa para você colocar no lugar do chocolate, que também faça parte, né, das questões que você teve de convívio com seu pai quando era criança. Né? E aí ela disse que outra coisa que o pai também trazia, né, que era só ele que trazia, era um doce árabe, porque eles têm descendência árabe, chama haleu. Né? Então, quando ela sente hoje vontade de comer o chocolate, ela come o quê? O haleu. Valeu. Porque ela entende que naquele momento ela está com saudade do pai. Ela mexeu Do na pai. rotina. Mexeu na rotina. E o haleu é um doce de gergelim, né? Que mal vai fazer, né? Comparado aí. Quem é descendente árabe acha maravilhoso. Você falar isso, ele quase Maravilha. perde o pescoço, né? E aí, para ela, isso daí foi a solução do problema. Hoje ela não come mais chocolate. Tô com saudade do pai? Como haleu. É assim que funciona. Então ela Sim, consegue mexer nessa rotina. Quando você consegue certo. trabalhar esses aspectos, isso é importante. Mas ainda tenho aqui mais uns 4 minutos, pelo menos, para a gente conversar. E aí preciso falar uma outra coisa para você. Você viu que nós estamos falando, né, sobre uma questão importante, que é nós percebermos, né, quais são os gatilhos, né, o que eu tenho utilizado para alcançar uma determinada recompensa. Só que tudo isso é para tentar produzir dopamina, porque a serotonina está baixa. Então não vai adiantar simplesmente também eu conseguir encontrar outras coisas que me tragam prazer para produzir dopamina sem resolver o problema da serotonina, que é o hormônio da felicidade. E aí, nesse caso, nós precisamos focar muito na questão do intestino. Por quê? Porque a serotonina, que é o hormônio da felicidade, 95% é produzido lá. Hoje, nós já sabemos que você tem cálculos, pedrinhas dentro da vesícula. Esse é um dos motivos que podem gerar um atraso no trânsito intestinal e uma interferência na produção da serotonina também. Então, nós temos que observar muito bem o teu padrão de alimentação, Roberto. Por quê? Se eu não conseguir ter um bom padrão de alimentação que faça o meu intestino funcionar da maneira correta, eu posso interferir na quantidade de células enterocromafins que eu tenho no intestino. Então, eu tenho aquelas vilosidades que eu falei, que são as projeções assim da mucosa, tá? Tem a projeção da mucosa, mas vamos imaginar que a mucosa ela era aqui, ó, por exemplo. E aí o que aconteceu? Ela teve projeções e invaginações, projeções e invaginações. Nessas regiões mais profundas de invaginação da mucosa intestinal, nós encontramos células chamadas de células enterocromafins. São as células responsáveis pela produção da serotonina. 95% do hormônio da felicidade do nosso organismo é produzido no intestino. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente analisar, né? 95% da minha felicidade, da sua felicidade, depende do meu trânsito intestinal. Depende do seu Sim. trânsito intestinal. Você que está assistindo, depende do seu trânsito intestinal. Então, óbvio que mexer no padrão de alimentação vai ter uma relação direta com nós melhorarmos a produção da serotonina, o que vai diminuir essa dependência pela dopamina. Então, é muito importante isso. O doutor falou mais cedo sobre a gordura tal para a questão da vesícula. E isso impediria a formação de novas pedras também, se eu controlar a gordura, ou é só na questão de tipo manter já o que está lá, mas você acha que impede também a formação? E Sim, o do impede, rim, só uma mas tem. coisinha para fechar, eu queria Uhum. perguntar do rim que o médico falou para tomar muita água, né? Nesses dias, para a pedrinha descer. E a gente tá numa briga aqui na família, porque eu falei, eu tô conseguindo tomar tanto, e o outro fala, não, você tem que tomar muito mais que isso para ajudar a pedra a descer, assim, qual que é o ideal? Tomar muita água também pode me prejudicar? Porque teve gente que me falou assim, você tem que tomar uns 10 litros por dia. Eu falei, não consigo tomar 10 litros de água. Não. Ontem eu consegui tomar 4 litros.
E uma O que pessoa falou, você, nossa, já é muito. o que você precisa Sim. fazer é beber a quantidade suficiente de água que você precisa. Isso seria 35 ml para cada quilo de peso. Você vai fazer essa conta. 35 vezes o seu peso, e esse é o mínimo de água que você deve beber. O mínimo de água para você ingerir é 35 ml para cada quilo de peso. Se fosse, por exemplo, né, uma mulher aí de 60 quilos, multiplicando 35 vezes 60, dá 2 litros e 100. Então, esse seria o mínimo para uma mulher de 60 quilos. Então, você vai fazer sua conta depois. Seu peso vezes 35. E aí você vai descobrir em ml. Tá? Agora, com relação à formação dos cálculos biliares, tem uma coisa muito importante que eu preciso destacar, que é o seguinte. Os cálculos biliares, eles são oxalatos de cálcio que vão sendo formados dentro do rim ou dentro da vesícula. Um aspecto importante é o seguinte: se tem cálcio envolvido na parada, tem que observar o nível de vitamina D. Porque quando nossa vitamina D não está normal, nós temos o cálcio chegando à corrente sanguínea, mas não conseguimos colocar o cálcio nos devidos locais para onde ele tinha que ir, para dentro do músculo, para a formação de dentes, para a formação de ossos, né? Ou seja, o cálcio vai ficar circulando na corrente sanguínea. Só que nós temos alguns fatores de coagulação sanguínea que desencadeiam a formação, então, de um coágulo dentro do sangue, que seria um trombo que vai entupir uma artéria, que você pode ter um infarto, você pode ter um AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, para que esse cálcio não fique na corrente sanguínea, porque estou com deficiência de vitamina D e não consigo colocar na região correta, o nosso corpo começa a procurar as vias de excreção de cálcio. As vias de excreção de cálcio são três: rim, fígado, ou seja, vai para a vesícula, né? E também articulação. Articulação. E aí o que, que vai acontecer? Se for para articulação, artrose. Vai ter processo de calcificação da articulação. Se for para o fígado, cálculo biliar. Se for para o rim, cálculo renal. Ou seja, hoje também é super importante você verificar como está o seu nível de vitamina D. E, se necessário, fazer as devidas Baixo. correções. Porque assim, ó, tá baixo. Então, assim, ó, não é só o consumo da gordura que vai levar à formação dos cálculos dentro da vesícula. É principalmente a chegada de cálcio dentro da vesícula como sendo uma válvula de escape para jogar esse cálcio fora do sangue. Então, normalizar o nível de vitamina D vai ser algo muito importante para você. Melhorar o trânsito intestinal, fazer identificação dos seus gatilhos, né, que te levam a ter a ansiedade e a busca, né, pela recompensa, qual é a rotina que você tem feito, mudar, modificar a rotina. Então, esse processo é um processo de autoanálise, é um processo de avaliação, onde você vai ter que separar um tempo realmente para escrever, pegar papel e caneta e começar a escrever. Quais são aqui, né, os meus gatilhos, né, que me levam a ter comportamentos inadequados, que me dificultam a ter a perda de peso, né, que me interferem no processo de gestão emocional. Vai anotando, vai construindo o seu diário, né, o diário do autoconhecimento, onde você vai se conhecer nesses aspectos. Quais são, né, aqui as minhas rotinas, os maus hábitos que eu construí na tentativa de produzir dopamina no meu organismo? Quais são as recompensas que eu estou buscando, né? E aí você vai conseguir trabalhar o caso de tal forma que você vai mexendo nessas estruturas, né? Vai identificando. Pensa assim, como é que está meu trânsito intestinal hoje? O que, que eu deveria comer que me ajudaria e o que eu devo retirar que vai me prejudicar, né? Então, quando você começa a produzir, né, conteúdo mental de autoanálise, você vai conseguindo achar, muitas vezes, respostas, né, que você não imaginava que estavam aí dentro da sua cachola, né? Então, isso é importante. Separar tempo para pensar no problema. As pessoas, geralmente, têm o problema e o que, que elas fazem? Vão ao médico. Ou seja, eu não sou contra você ir ao médico, procurar um nutricionista, né? Mas a questão é a seguinte: mesmo que você vá, você precisa entender que nós precisamos nos tornar autodidatas em tudo. Autodidata no estudo, autodidata no cuidado da saúde, autodidata no trabalho. Ou seja, precisamos ter conteúdo e fazer com que esse conteúdo nos ajude a construir alguma coisa de bom. Então, veja, hoje nós conversamos aqui sobre vários aspectos. Você entendeu sobre leite e como que ele piora seus processos inflamatórios, né? Você entendeu aqui quais são as válvulas de escape que geralmente as pessoas buscam,
Precisamos trabalhar agora para identificar os gatilhos, né, e alcançar as mesmas recompensas com atitudes diferentes. Compreendeu que o trânsito intestinal é muito importante para a gestão emocional, porque é lá que é produzido 95% da serotonina. Então, olha quanto conhecimento hoje, Roberta. Agora, o que a gente vai fazer? Usar o conhecimento a nosso favor para tomar decisões melhores, para direcionar o nosso caminho. Claro que não vamos abrir mão de uso de medicação de imediato, né? A gente primeiro precisa promover as mudanças e depois que essas mudanças ocorreram, compreender que aí pode ser o momento do desmame da medicação, né? Mas primeiro é a mudança, depois a retirada da medicação. Só um último caso para poder encerrar, que já são 8h05, mas assim, ó, eu tive uma paciente uma vez com problemas emocionais, né? Um problema bem grave, né? Ela era mãe solteira, e aí na igreja, vê se pode, na igreja que ela frequentava, ela estava recebendo o assédio, né, de 2 homens que eram casados. Como ela era mãe solteira, eles achavam que, né, era festa ali com ela, né? E aí começaram a dar em cima dela, mas eles casados, né? E ela fugindo e tentando, né, ao máximo resolver essa questão. E falava para eles, mas você é casada. Ele fala, mas não tem problema, você já não ficou com um sendo mãe solteira, por que não pode ficar comigo também? Dentro da própria igreja dela. Então, olha só a pressão psicológica, que coisa terrível, né? E ela entrou numa depressão profunda. Quando eu a conheci e comecei a fazer o tratamento dela, ela estava fazendo uso de 3 medicações para melhorar a parte emocional. 3 medicações, né? Usava 2 antidepressivos e ainda uma medicação para dormir. Ou seja, tudo correlacionado a esse aspecto. O estado de saúde dela, mental, estava muito ruim. E aí nós começamos um processo de mudança. Nesse processo de mudança, eu disse para ela assim, olha, pode ser que você se sinta muito bem com essa mudança, mas isso não quer dizer que você já assumiu o controle, né, das suas emoções. Então você precisa me prometer uma coisa. Ela falou o quê? Eu falei, mesmo que você se sinta melhor, mesmo que você se sinta autoconfiante, mesmo que você perceba que está no controle da situação, não retire a medicação. Essa medicação tem que ser feito um desmame, né? E aí o que ela fez? 15 dias depois, estava se sentindo a Mulher Maravilha, né? Toda empoderada, cheia de poder. Não, agora estou bem, né? Tirou Fiz isso. tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Ela teve Sim, eu uma fiz isso crise. também. Pois é, eu contei porque eu esperava que você tivesse feito, né? Queria só ouvir tua resposta. Eu fiz, quando eu saí do Viva, eu fiz isso, essa belezinha, quase morri. Pois é, ela teve uma crise de pânico, Roberta, aonde ela Sim. foi para o hospital e ficou 3 dias internada. Quando ela saiu, ela me ligou. E aí ela disse assim, tô te ligando para falar que eu estou saindo do hospital. Eu falei, saindo do hospital? O que aconteceu? Ela falou, fiquei 3 dias internada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu fiz o que você disse para eu não fazer. E aí, sabe o que aconteceu? A crise de pânico dela foi tão grande que ela suava, diz que a mão dela escorria suor, assim como se fosse uma cachoeira, né? O pânico que ela teve foi um negócio brutal, né? Então, assim, ó, essas medicações são medicações que geram dependência, Roberta. Então, você primeiro precisa trabalhar nas causas do problema. Porque hoje tem sido muito fácil para a medicina prescrever antidepressivos, mas não investigar quais são as causas do problema. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Por quê? Porque nenhum problema surge por falta do uso da medicação, né? Ah, eu estou depressivo porque eu não estou tomando o antidepressivo. Não, não existe Sim. isso. Toda pessoa que fica depressiva, ansiosa, estressada, que tem síndrome do pânico, tem um motivo. Qual o motivo? Então, a identificação desses motivos é muito importante. Fazendo a identificação dos motivos, você vai ter condições de trabalhar o caso, de tal forma que em algum momento você esteja apta, pronta para fazer a retirada da medicação. Então, não brinque mais, né, dessa brincadeirinha besta de tirar medicação, né, e sofrer depois, né, os pânicos da vida que surgem por causa da retirada da medicação. A brincadeira é perigosa, né? Essa Uhum. medicação, ela gera dependência. Não é da noite para o dia que se tira, entendeu? Então, Certo. vamos trabalhar. Mas você percebe que muito é aqui dentro, né?
É aí dentro, ó. Aí dentro dessa cabeça aí estão as respostas que você precisa, Roberto. Aí você vai Sim. trabalhando, promovendo as mudanças, melhora gradativa, até que chega um momento que você realmente consegue, né, assumir esse controle. E uma coisa que eu digo, que para quem tem problema emocional é super importante, né, é você trabalhar nos 4 pilares da saúde: no físico, no mental, no social e espiritual. A Espírito. espiritualidade de hoje já é provada quanto que ela ajuda também as pessoas a melhorarem dos seus problemas emocionais. E não quer dizer porque uma pessoa ela é cristã, ela é espiritual, ela tem uma relação íntima com Deus, que ela também não vai desenvolver problema. Elias, por exemplo, na Bíblia, teve depressão. Teve depressão Uhum. e pediu a morte para Deus até, né? Hoje está no céu, não morreu e está no céu, né? Então, assim, É. a gente percebe que mesmo pessoas que têm um alto grau de espiritualidade podem desenvolver, mas é muito mais difícil desenvolver. Por quê? Porque geralmente as pessoas começam a ficar depressivas a partir do momento que elas encontram um problema do qual elas não conseguem resolver, não acham Resolvi. solução. Mas quando você tem a espiritualidade, você entende que existe alguém maior do que você, e você busca também, né, forças em alguém maior do que você, isso ajuda a acalentar muito as questões emocionais e tratar os processos depressivos. Então, investir nessas 4 áreas, nesses bons relacionamentos, estarem na casa do seu pai e da sua mãe, isso deve ser muito bom para você nesse período, deve te ajudar Sim. bastante, né, a melhora emocional, né? Também Uhum. foque na questão da espiritualidade e nas mudanças, né, na parte física, que é alimentação, atividade física, sono, funcionamento intestinal. Então, observa todos esses detalhes juntamente com as reflexões, né, dos gatilhos aí que te levam a agir dessa forma, ok? Tá bom. Muito obrigada. Eu falei assim, acho que eu não posso falar de tudo da minha vida, né? Mas eu orei bastante ontem, falei, vou falar do principal que eu preciso resolver agora, né? Que são as pedras. E depois eu vejo o que eu faço. Mas Deus é muito bom e as suas perguntas, né, foram puxando as minhas outras questões. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço a você, porque eu sei que você é uma pessoa usada por Deus. E eu Amém. tenho certeza que essa live ajudou muita gente. Eu estava acompanhando aqui alguns comentários, né? Falando se vai ficar salvo, acho que fica salvo, né? As Fica pessoas assim. perguntando, falando que precisam mostrar para alguém da família. Então eu também fico feliz que mesmo nos nossos problemas a gente às vezes ajuda as pessoas, né? A Que Deus te grande abençoe vantagem. muito. Eu agradeço, Roberto. Ele tem abençoado, graças a Deus. A grande vantagem, né, de fazer o Today nesse formato, conversando com uma pessoa, é porque os problemas, eles infelizmente se repetem na maioria dos lares, né? Infelizmente. Mas felizmente, porque conversando sobre essas questões, eu sei que não é só você que está sendo beneficiado. Pessoas que estão assistindo já foram e outras que ainda assistirão também serão. Então, nós ficamos felizes quando as pessoas realmente estão aqui conosco, né, quando elas compartilham a sua história e quando a sua história faz sentido para a vida de uma outra pessoa, gera transformação. E isso é muito bom. Por isso, minha gratidão também, Roberto, por você ter compartilhado, né? Não é fácil a gente compartilhar sabendo que tinha em determinados momentos 160 pessoas, né, assistindo o nosso Today e sabendo dos seus problemas. Porém, o ato de compartilhar essas informações é o ato de gerar transformação em outras pessoas também. Então fica sempre a minha gratidão por cada pessoa que entra aqui, participa conosco do Today, conta um pouco da sua história e percebam, os problemas se repetem, né? Os problemas se repetem com algumas características diferentes, mas os problemas se repetem. Então assim fica a minha gratidão também, Roberto. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Hoje é sexta-feira, pessoal. E sexta-feira é dia de dar tchau, onde a gente fica sábado e domingo sem ter Today. Mas segunda-feira a gente volta. Segunda-feira, além do Today, que nós vamos ter pela manhã, eu ainda devo fazer talvez alguma live meio que surpresa durante o dia no Insta, porque nós vamos estar vivendo na segunda-feira, terça e quarta, a Semana da Nutrição Vital. É um processo, né, gratuito ali, você pode se inscrever para participar conosco. E segunda, terça e quarta nós vamos ter 3 lives falando sobre transformação, falando sobre mudanças, né? Eu vou ser meu convidado, né? Às 20 horas, segunda, terça e quarta, 11, 12 e 13 de janeiro, às 20 horas no YouTube, dr. Ricardo Vargas, tá bom?
Então, vocês são convidados. Tem um link aí na descrição da minha biografia do Insta. Se você clicar, você pode fazer um cadastro, aonde você vai ser avisado do horário do programa. Você vai colocar o teu e-mail, nós vamos mandar o e-mail para avisar e você não correr o risco de perder nenhuma das 3 aulas muito legais que vamos ter na semana que vem, tá bom? Um abraço para todos, Roberto. Um bom final de semana. Um bom final de Pra semana para você todos também. vocês. Nos vemos segunda. Tchau, pessoal. Tchau.